E Ju sabia que a madrasta estava mentindo. Ela tentou explicar que era fácil falsificar esse tipo de documento. E Ju a observou debater, insistindo que aquilo era falso, e então quis saber. Se ela não estava mentindo, por que estava tremendo? A madrasta tentou disfarçar imediatamente, e Ju sugeriu que seria interessante revelar essas informações ao mundo, o que deixou Yoon-gi na defensiva. Mesmo assim, a mocinha propôs manter tudo em segredo, caso a madrasta concordasse em fazer um acordo. Yoon-gi pareceu ceder, e Ju explicou que ela deveria entregar a pintura do artista Yeon Fostomos. A proposta surpreendeu a madrasta, que disse que aquilo estava fora de questão. Mas Ju foi direta, era isso ou a divulgação do escândalo? E precisava acontecer o quanto antes. Ela tinha pressa, e Yoon-gi deveria ligar assim que tivesse uma resposta. A vingança matrimonial perfeita. Assim, depois de alguns dias, Jeon finalmente tinha em mãos a pintura que Ju precisava encontrar. Junto dela, recebeu também um convite de casamento. Logo depois, Ju comentou que sabia que Yura não era filha biológica do pai dela. Mas Jeon já estava ciente, pois havia investigado a pedido do presidente. Ele sabia de muita coisa, inclusive que ela era a neta biológica do presidente, e isso confirmava suas suspeitas. Por isso, pediu para transferirem seu avô para outro hospital, um lugar que Yoon-gi não soubesse. Também solicitou ajuda para descobrir quem era o pai biológico de Yura. O tempo passou, e finalmente, o grande dia chegou. Ju se casaria com o encantador Dogu. No entanto, teria que suportar a presença indesejada de sua madrasta, que a confrontou por estar feliz com tudo dando certo para ela. Ju realmente estava radiante, e sua madrasta avisou que seu pai não compareceria ao casamento. Ninguém a acompanharia até o altar. Para piorar, a madrasta ainda comentou: afinal, ele nem é seu pai mesmo. Algo que, curiosamente, arrancou uma risada de Ju, impressionada por sua madrasta ser ainda pior do que ela esperava. Sem conseguir conter a sua raiva, Yoon-gi agarrou a enteada com força, dizendo que não sabia como ela havia feito para que a família de Dogu gostasse dela, mas que Ju não sairia vitoriosa. Mas, nesse momento, Yeon-hwa, sua sogra, apareceu e a defendeu, pois Yoon-gi estava incomodando a noiva. A madrasta ficou tão sem graça que achou melhor ir embora do local. Com isso, a sogra disse que agora havia pago o favor que devia por sua nora ter ficado do seu lado da última vez, o que deixou Ju animada. A sogra lhe parabenizou pelo casamento, e partiu em seguida. Ju ficou pensativa, se perguntando o que realmente teria acontecido com seu pai. Mas então seu avô chegou, acompanhado de Jeon para lhe parabenizar pelo casamento. O que deixou Ju surpresa, perguntando se ele já estava melhor de saúde, no que ele concordou, já que estava tomando seus medicamentos certinho. Ele explicou que seu pai teve que ser hospitalizado de repente, que havia tido uma intoxicação alimentar, justo no dia do casamento. Era evidente quem estava por trás de tudo aquilo. Mas seu avô lhe pediu a honra de acompanhá-la até o altar. E ela aceitou de bom grado. E assim, a cerimônia começou. Ele a conduziu. O casamento estava acontecendo, o noivo estava ansioso, e finalmente o avô entregou a noiva para Dogu, desejando que sua neta tivesse uma vida feliz. Após a cerimônia, restava apenas o beijo que selaria a união, e como ambos já nutriam sentimentos um pelo outro, aquele beijo foi especial. Mostraram a todos que estavam realmente apaixonados. Ao final, o momento foi selado com um "Eu te amo" de Dogu. Mas Ju pensava o quanto a atuação dele era esplêndida. Então agora ela deveria atuar perfeitamente também, e respondeu com um "Eu te amo" também.
seu olhar mostrando uma leve decepção. A família de Dogu comemorava o casamento, enquanto a família dela a odiava ainda mais. O único problema era que, no fundo, Iju queria que aquele casamento fosse verdadeiro, e não apenas um contrato. No dia seguinte, Dogu sonhava com Iju, enquanto murmurava o quanto ela estava linda com aquele vestido. Mas ao acordar, após ir até a cozinha sonolento, se deparou com um bilhete. Sua esposa tinha ido viajar sozinha, o que deixou ele bem desesperado. Na mesma hora ele ligou para Iju, e descobriu que ela já estava no aeroporto, indo viajar para distrair a mente. Dogu não conseguia acreditar que ela estava indo viajar sozinha, na lua de mel que era deles, que por sinal, era um lugar cercado pelas belas águas do mar. Iju contemplava a praia, pensando que havia sido uma ótima ideia este lugar. Mas seus pensamentos estavam constantemente sendo desviados, sem conseguir tirar de sua mente o beijo que havia dado em Dogu. E se perguntava por que se sentia tão mexida. Os sentimentos por ele haviam crescido, e isso a deixava furiosa, pois achava que não devia pensar nele. Mas do nada, algo inesperado para ela aconteceu. Dogu também chegou à ilha. E como sempre, não demorou a encontrá-la. O único problema era que, entre todos os lugares possíveis, ela havia escolhido justamente o mar, e ele tinha um trauma com água. Ela não entendia. Se ele odeia tanto o mar, por que veio vê-la? Por que não ficou em casa? Ele começou a implicar com o local, mas Iju disse que ele poderia ir embora. Dogu argumentou que era a lua de mel deles, e que deveriam ficar juntos. Ela contra-argumentou, dizendo que iria permanecer ali enquanto ele poderia ir para um hotel. Ele insistiu, afirmando que ficaria ali com ela. E ela disse que o lugar era cercado pelo oceano, que ele odiava. Além disso, a lua de mel não significava nada, era apenas um contrato. De repente, ele se aproximou, e perguntou se ela realmente não sabia do porquê ele tinha ido até ali, ou se só estava fingindo não saber. Disse que nunca gostou de cruzar os limites, e também não tolerava que ultrapassassem o seu, mas naquele dia, queria fazer isso. Mesmo assim, ela podia recusar, se quisesse. Iju não sabia como agir. Queria beijá-lo. Mas ela o afastou, dizendo que o próximo passo deveria ser um abraço. Dogu então perguntou se aquilo significava um não. Ela não tinha coragem de dizer que não o queria. Por que hesitava? Desejava beijá-lo, mas não conseguia deixar de pensar no pouco tempo que lhe restava. Queria partir sem arrependimentos. Assim, permitiu-se ceder. Pediu que ele a beijasse, e dessa vez, Dogu quis saber se ela tinha certeza. Ela confirmou. Queria ao menos por um instante, esquecer sua vingança. Então, fechou os olhos. Ao perceber que ela consentia, Dogu a envolveu num abraço forte, o que a surpreendeu. Sussurrou que o único motivo de estar ali, era porque desejava vê-la. E então a beijou. Mais tarde, eles foram juntos para o quarto que ela tinha reservado. Como ele não levou a carteira, usou de um pouco de astúcia e acabou ficando por ali mesmo. Para ela, o problema era que só havia uma cama. Para ele, porém, era perfeito. Depois, Iju estava cozinhando para ele. Enquanto cortava os legumes, acabou se machucando. Dogu pediu para ver o corte e disse que cuidaria dela. Logo, ela ficou frustrada, achando que não era boa na cozinha. Mas Dogu apenas sorriu e disse que a culpa era da Jamie, que não estava ensinando direito. Iju perguntou se ele conhecia Jamie. E sim, para ele, ela tinha sido como uma professora. Então começou a contar sobre seu passado.
Há muito tempo, encontrou um gatinho tremendo, sozinho na rua, tentando fugir da chuva. Levou-o para casa e cuidou dele. Mas um dia, enquanto ele não estava em casa, seu irmão tentou machucar o gato, e o deixou gravemente ferido. E Ju ficou em choque. Esse era seu irmão. Sempre destruindo tudo que era importante para ele. Por sorte, naquele dia, Do-gu chegou a tempo e tentou denunciá-lo, mas ninguém acreditou em sua palavra. Então decidiu fugir de casa para proteger o gatinho. Não sabia o que fazer nem para onde ir, até que Jamie apareceu e resolveu ajudá-lo. Felizmente, ela adorava gatos e acabou ficando com ele. O gatinho morreu no ano passado, mas hoje Jamie cria a filha e a neta do gato. Do-gu disse que esperava levá-la um dia para conhecer as gatinhas, e Ju adorou a ideia. À noite, eles estavam assistindo TV na sala, quando Do-gu comentou que deveriam ir para a cama logo, e perguntou se ela queria tomar banho primeiro. A pergunta deixou Ju pensando em bobagens. Ela observou o box do chuveiro, que era totalmente transparente, e entrou em pânico só de imaginar a situação. Antes que se perdesse em seus pensamentos, Do-gu sugeriu que poderia ir primeiro. Mas ela gritou na hora que ele não podia. Sem entender, ele perguntou se aquilo significava que deveriam tomar banho juntos. Chocada com a ousadia, Ju tapou a boca dele de repente, criando um clima inesperadamente íntimo. Ele quis saber o que ela realmente queria, mas nem ela mesma sabia responder. Quando ele se aproximou, certo de que entendia seus desejos, ela o empurrou e o cobriu com um cobertor, tentando impedir que a espiasse. Conseguindo se livrar da armadilha, ele então percebeu qual era a verdadeira preocupação dela. Ju estava envergonhada, e quando ele perguntou por que ela estava tão quente, ela desviou rápido do toque dele. Decidido, ele pegou o controle do box, e disse que tomaria banho primeiro. Ju não fazia ideia da função daquele controle, até que, como mágica, o vidro transparente ficou fosco. Acontece que aquele era um vidro eletrocrômico, com controle de privacidade. Ela ficou surpresa ao perceber que ele sabia disso o tempo todo, mas preferiu tirar uma onda com a cara dela. Do-gu apenas se defendeu, dizendo que não teve culpa. Afinal, foi ela quem imaginou coisas antes de deixá-lo apertar o botão. Então, entrou para o banho, ainda provocando que ela não tentasse espiá-lo. Um tempo depois, como só havia uma cama de casal, Do-gu colocou um travesseiro entre os dois. Ju não queria que ele dormisse no chão ou no sofá, então essa foi a única solução. Antes de se deitar, ele avisou: se ela cruzasse a linha, ela seria dele. Os dois se deitaram. Mas era claro que não estavam à vontade. Em certo momento, Ju acabou atravessando a linha sem perceber. E como ele tinha dito, aquilo significava que ela seria dele. No fim, ela decidiu que não havia problema em apenas darem as mãos para dormir. Eles começaram a conversar, e Do-gu quis saber mais sobre a vida dela. Ju achou que falar de si mesma poderia ser entediante para ele, mas mesmo assim, ele queria ouvir. Então, ela contou que quando criança, era levada, e vivia levando bronca por suas travessuras. Do-gu, por outro lado, sempre tinha sido diferente. Obediente e querido pelos amigos. Ju riu, achando aquilo quase inacreditável, mas logo quis saber se ele tinha sido feliz. Ele respondeu que guardava algumas boas lembranças. Mas no meio da conversa, ela acabou pegando no sono. Ele então acariciou seu rosto, e murmurou o quanto ela era linda, até mesmo dormindo. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Do-gu a convidou para dar um passeio. Ju ficou preocupada, pois sabia do trauma que ele tinha com o mar. Mas ele disse que queria tentar, contanto que ela lhe desse a mão para caminhar, tudo ficaria bem. Além disso,
seria um desperdício ficar no quarto com um clima tão bonito. Afinal, era a lua de mel deles. Com o céu claro e o dia perfeito, ela acabou aceitando. Enquanto caminhavam pela praia, Do-gu ainda mostrava dificuldade, o trauma com a água continuava forte. Iju estendeu a mão para ele, sabendo que assim ele conseguiria lidar melhor com a situação. Nesse instante, porém, ele percebeu que não estava usando o relógio. Rapidamente, cobriu a data marcada em seu pulso, e em seguida, segurou a mão dela. E ele não tinha a menor intenção de soltar. O gesto deixou Iju corada, e juntos, eles aproveitaram um dia maravilhoso. Por outro lado, Jeon finalmente conseguiu completar a coleção de pinturas de seu pai, e tudo graças a Iju. Ele a conhecia desde quando ela era pequena, e ainda guardava um desenho que ela mesma havia lhe dado, já que eram amigos. Desde então, sempre esteve ao lado dela. Mas, em meio a isso, ele observou a marca em seu pulso. Jeon também havia voltado um ano no passado. E assim como Iju, também morreu no mesmo dia. Na última noite da viagem, os dois aproveitaram um jantar acompanhado de algumas bebidas. Fora as viagens de negócios, essa era a primeira vez que Do-gu ficava tanto tempo longe do trabalho. Iju comentou que então, os boatos eram verdade. Ele era viciado em trabalho. Curioso, ele quis saber o que mais diziam sobre ele. Ela contou que falavam que ele fazia tudo o que dava na telha, que tinha sido irracional ao recusar a posição de sucessor e ir embora. E que ele era gay. Essa última parte o fez rir, já que não era a primeira vez que ouvia isso sobre ele. Do-gu então mudou de assunto. E perguntou se Ju não pensava em aceitar um tratamento. Ela ficou imediatamente na defensiva, querendo saber por que deveria se tratar. Ele abaixou a cabeça, explicando que só havia mencionado aquilo, porque mesmo em viagem, ela só conseguia comer comidas de lojas de conveniência. De repente, Iju questionou se ele não imaginava que ela já tivesse tentado antes. Do-gu tentou se explicar, dizendo que não queria pressioná-la. Pediu desculpas por ter falado daquele jeito. No fundo, Iju sabia que precisava de tratamento. Já havia tentado antes, mas quando era medicada, não conseguia segurar e acabava vomitando. Nenhum tratamento até então tinha funcionado. No entanto, lembrou que quando comeu o risoto no outro dia, não passou mal. Ainda um pouco relutante, pensou que talvez dessa vez, pudesse dar certo. Então concordou e pediu para que ele a levasse à clínica. Do-gu ficou surpreso, mas logo deixou transparecer a felicidade por ela finalmente aceitar. Tinha certeza de que ela havia feito a escolha certa, e que aquilo iria ajudá-la. Ele contou que também estava em tratamento. Curiosa, perguntou se era por causa da insônia, já que às vezes ele parecia exausto. Ele comentou que por mais que sua amiga Seoon parecesse uma charlatona, ela era realmente boa no que fazia. Então, avisaria ela a respeito do tratamento de Ju. Foi nesse momento que Ju disse que quando melhorasse, queria ter uma festa de aniversário e convidar seus amigos. Afinal, nunca tinha tido uma festa antes. Ela sonhava com uma linda decoração, bolo, e muitas comidas gostosas para compartilhar com os amigos. Do-gu se ofereceu para preparar um prato requintado, mas mesmo admitindo que ele cozinhava muito bem, Iju explicou que no seu sonho, a comida não era sofisticada. O que ela queria era algo feito com o coração, que aquecesse a alma. E Do-gu prometeu que faria isso por ela. Então, ele perguntou se havia algo que ela gostaria de fazer com ele. Mas Iju nunca tinha pensado nisso, o que o deixou um pouco decepcionado, afinal, ele era seu marido. Foi só então que ela realmente se deu conta. Do-gu era o seu marido agora. Ela então o convidou para comer frango frito, e beber cerveja às margens do rio Han, o que deixou Do-gu surpreso e até honrado, com a ideia de sair com ela. Iju tentou explicar que aquilo não era exatamente um encontro, mas ele retrucou dizendo que também não era uma reunião de negócios.
Irritada, ela pegou o copo e começou a virar as doses de bebida. 1, 2, 3 doses seguidas. Continuava insistindo que não era um encontro, enquanto Dogu tentava acalmá-la, lembrando que ela tinha tolerância ao álcool, e já estava bebendo rápido demais. E Ju, no entanto, insistiu que estava em ótimas condições, se sentia bem e completamente sóbria. Até disse que queria tomar banho, e pediu que ele não se preocupasse, pois não estava bêbada. Mas, de repente, cambaleou. Dogu foi correndo ao seu encontro. E antes que ela despencasse no chão, a segurou em seus braços. Perguntou se ela estava bem, mas ela desviou o olhar, corando muito, e respondeu que sim. Dogu, no entanto, sabia que ela estava mentindo. No fim das contas, ela realmente não estava bem. Percebendo que estava nos braços de Dogu, Ju logo se desvencilhou dele, e saiu para tomar seu banho. Por mais que afirmasse estar bem, não conseguia enganá-lo. No dia seguinte, retornaram da viagem. Finalmente estavam em casa, e Dogu parecia um pouco estranho. Resolveu ir descansar mais cedo, e simplesmente virou as costas em direção ao quarto. Ju notou que ele já demonstrava cansaço desde o avião, então decidiu preparar um chá, e levar até ele. Mas, ao entrar no quarto, encontrou-o dormindo. Pensou em apenas deixar o chá ir embora, quando de repente, Dogu começou a falar durante o sono. Por favor, não me mate, Jeon-wook. E Ju ficou surpresa. Aproximou-se, hesitando, e quis acordá-lo. Ao tocá-lo, ele despertou desesperado, suando, ofegante, e implorou a ela para que chamasse a sua amiga Seowon. Pouco tempo depois, chegou Seowon, que perguntou a Ju desde quando ela havia começado a notar o estranho comportamento dele. Ela contou sobre a viagem, o que surpreendeu Seowon ao saber que Dogu tinha ido até a ilha Jeju. Segundo ela, nunca pensou que Dogu se atreveria a visitar aqueles lugares, muito menos ir à praia com ela. Por isso, pediu que a partir de hoje, evitassem esse tipo de lugar. Mas Ju queria saber o porquê, e Seowon parecia disposta a falar, quando Dogu acordou bem nesse momento. Sua expressão deixava claro que precisava dizer algo, e então Seowon pediu para que Ju saísse do quarto por um momento. Do lado de fora, ela ficou aflita. Será que ele tinha algum segredo que ela não poderia saber? Um pouco depois, ainda perdida em pensamentos, Seowon saiu do quarto e avisou que Dogu tinha acabado de dormir, garantindo que ele ficaria bem depois de boas noites de sono. Logo em seguida, foi embora. Ju refletia sobre como era estranho ele ter tanto medo do mar, mas não queria tirar conclusões precipitadas. Então decidiu ir para a cozinha, e preparar um mingau para ele. Pouco tempo depois de terminar o mingau de aveia, Dogu se levantou. Não esperava encontrá-la ali, se dedicando a cozinhar para ele. Com fome, começou a comer, animado por descobrir que o mingau estava realmente muito gostoso. Agora, ele já se sentia bem melhor. Se desculpou por tê-la preocupado, pois achava que já havia superado aqueles episódios de crise. Mas estava enganado. E hoje, queria finalmente contar o que estava acontecendo. A verdade era que Dogu tinha medo do mar. Sempre que via o oceano, tudo se tornava difícil para ele. Alguns anos atrás, ele foi em um cruzeiro com a família, mas aconteceu um acidente. Jeon-wook o empurrou para fora do navio, e por instinto, ele se agarrou à perna do irmão, com medo de cair e morrer. Começou a gritar: "Por favor, não me mata, não me mata." Mas Wook, insistindo em fazê-lo cair, acabou caindo junto na água. No fim, os dois caíram no oceano. Dogu pensava que ia morrer no mar, mas depois acordou de um coma. Só ouvia as pessoas falando sobre ele, dizendo que era o culpado pela perna machucada do irmão, que tinha inveja. Para todo mundo, ele era o agressor, e seu irmão se tornou a vítima. Ele insistia que não tinha machucado Wook,
mas nem mesmo seus pais acreditaram nele. Desde então, sempre que via o mar, sentia falta de ar. Os remédios ajudavam, mas ele ainda não estava totalmente curado. E Ju entendia como tinha sido difícil e traumático para ele, estar com ela na praia. Era por isso que ele estava agindo daquela forma. Ele estava apenas lutando para superar algo tão difícil para ele, porque ele também passou por algo complicado quando era criança. Do-gu e ela eram parecidos. Mas agora Ju se sentia mal porque ele se obrigou a ir à praia, mesmo sabendo o quanto aquilo era difícil. Ainda assim, ele admitiu que suportou tudo porque sabia que ela gostava do oceano. E ele gostava muito dela. Ou será que ela ainda não tinha percebido isso? Ele então segurou seu rosto delicadamente, e explicou que se sentia bem perto do oceano, porque estava com ela. Achava engraçado, ao mesmo tempo, um pouco ridículo, ter mudado apenas por causa dela. Mas avisou que ela poderia esperar que ele mudasse ainda mais, porque realmente gostava muito dela. Por outro lado, Seui, irmã do ex-noivo de Ju, estava com Yura para comer alguma coisa. A ex-cunhada já sabia que Ju havia se casado com Do-gu, e estava furiosa, pois o homem que Ju casou, era segundo ela, o que deveria ter se casado com Yura. Por isso queria se vingar em nome de Yura, e já tinha até um plano. Ela realmente queria ver Ju destruída. Yura pediu que ela fosse em frente. Sim. Seui queria se vingar, e faria tudo e qualquer coisa para deixar Ju infeliz. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!